Olá, estamos começando uma entrevista no canal Marco Antônio Villa. Eu sempre me interessei por Portugal, porque vocês sabem que aqui no Brasil, no ensino básico, né, no Fundamental 1, 2, no ensino médio, no próprio vestibular, eu trabalhei tantos anos fazendo questões de vestibular para a USP, para o Provão na época do Paulo Renato, faz tempo, que era o Exame Nacional de História, eu fiz várias vezes, fiz parte da comissão, e sempre entrava Portugal, nós começávamos sempre a história com a expansão marítima portuguesa, aí todo o período colonial, e mesmo no meu livro Um País Chamado Brasil, mais recente, pela Editora Planeta, que é espanhola, mas que tem um pé aqui no Brasil, com muitos títulos aqui no Brasil, também eu começo, claro, falando em Portugal. E nós falamos, claro, até o momento que Dom Pedro, a 7 de abril de 1831, é derrubado aqui e vai para a Europa, etc. Não vamos contar toda a história, acaba morrendo 3 anos depois em Portugal, no mesmo quarto que nasceu, né, lá no Palácio Queluz, mas no quarto Dom Quixote. Bem, mas isso, professor, estou fazendo essa introdução, que a história portuguesa, até esse momento, para nós brasileiros e no ensino escolar, é como se fosse Brasil. Então, aí desaparece simplesmente Portugal, some, aparece depois no ensino, eventualmente com a imigração portuguesa para o Brasil, que é muito grande, já no final do século XIX, e depois no século XX, e acabou. E aí aparece um pouquinho, para quem trabalha em questões mais contemporâneas, com aí sim o 25 de abril de 1974 e com a descolonização na África, né? E eventualmente tem uns toques, e esse é o motivo da nossa conversa de hoje, sobre a questão do salazarismo. Eu tenho aqui, tem um outro livro do senhor que eu li, Salazar e o Poder, e eu aí já como historiador também, já estou aposentado, mas aí eu li, eu acompanhava muito Portugal, e quando era adolescente, office boy, como se chama no Brasil, mensageiro, quando comecei a trabalhar, o 25 de abril era para mim como se eu estivesse em Portugal, sabe? Eu acompanhei aquilo desde o Caldas da Rainha, que fracassou, né? Acho que foi em fevereiro, de lá para frente, eu acompanhava tudo aquilo, todos os dias, até o 5º governo lá de Vasconcelos, aquilo para mim, eu ficava entusiasmado lá com Portugal, queria que Portugal fosse aqui no Brasil. Bem, até o Chico Buarque tem uma música sobre isso. Então, falar de Salazar, o Tanto Mar, e conversar com o senhor é um enorme prazer, desculpe a longa introdução, mas é porque eu gosto muito de tudo isso. E aí, e as pessoas sempre falavam em Salazar, Salazar. E a grande questão é que poucos no Brasil hoje, e mesmo algumas décadas, a gente conhece Salazar, o que foi o salazarismo. Muitos nem sabem que lá teve um Estado Novo, o senhor fala sobre isso, e nós tivemos o nosso, entre aspas, Estado Novo, de 1937 a 1945. Então, a primeira questão que eu faço para o senhor, eu sei que é difícil a gente sintetizar, mas o que caracteriza a figura de Salazar para a história política portuguesa do século XX? Quem é, grosso modo, Salazar? Bom, Salazar é um professor de Direito de Coimbra, um homem de formação católica conservadora, um corporativista católico conservador, muito inspirado em certos princípios das encíclicas papais da Rerum Novarum, no fim do século XIX, monárquico, ideologicamente próximo do integralismo lusitano, mas partidário da intervenção, ou seja, chamaríamos hoje entreista, quer dizer, ao contrário do integralismo lusitano que se punha fora do sistema e tinha uma atitude subversiva em relação à Primeira República, o Salazar é um homem que vem do Partido Católico, chega a ser deputado na Primeira República, ainda que por muito pouco tempo, e é um indivíduo cujas ideias sobre economia e sobre as finanças são ideias muito próximas das elites económicas portuguesas, que no quadro da instabilidade da Primeira República pretendem um regime de ordem e de equilíbrio financeiro, ordem na administração, ordem nas ruas, ordem no Estado.
E, portanto, o Salazar transforma-se na personalidade aglutinadora das várias direitas da direita portuguesa, que emerge do golpe militar de 28 de maio de 1926, que derruba a Primeira República. E torna-se, digamos assim, o chefe político dessa frente das direitas, que é uma frente claramente antiliberal, antidemocrática, corporativista, autoritária, e que no contexto do período entre as duas guerras mundiais, Salazar é chamado ao governo primeiro como Ministro das Finanças a partir de 28, e no contexto do período entre as duas guerras, sem perder essa matriz conservadora, reacionária, autoritária, ele vai se aproximando de algumas das teses do fascismo, aliás, do fascismo corrente nessa altura na Europa. O salazarismo, se quisermos, e é isso que eu defendo no meu livro, sobre o Salazar e os fascismos, ele é a fusão entre uma corrente de direita conservadora, católica, autoritária, mas crescentemente simpática com o radicalismo fascisante, digamos, a união dessa corrente com uma corrente de um fascismo plebeu, populista, representado em Portugal pelos camisas azuis do Rolão Preto, do Dr. Rolão Preto, advogado, uma oração tipicamente fascista, fascista, radical, pró-mussoliniana, pró-nazi também, depois quando o Hitler sobe ao poder. O Estado, digamos assim, o Estado Novo resulta de uma fusão em que a direita conservadora integra subordinadamente essa direita fascista, colocando-a nos lugares centrais de uma certa fascistização do Estado. Ou seja, na milícia da Legião Portuguesa, na milícia das Juventudes da Mocidade Portuguesa, nos sindicatos nacionais corporativos, na Fundação para a Alegria do Trabalho, que é, digamos assim, uma coisa muito semelhante ao Dopo Lavoro italiano criado pelo Mussolini. E, portanto, digamos que dessa mescla entre uma direita autoritária conservadora e uma direita fascista plebeia radical, em que a primeira subordina, digamos, de alguma maneira a segunda, nasce o Estado Novo Português, que eu considero ser uma modalidade conservadora dos regimes fascistas europeus. E, portanto, o Salazar é o chefe indiscutível dessa frente política que agrupa estas várias direitas da direita. A direita integralista, monárquica, que adere ao salazarismo, a direita católica conservadora, de onde ele próprio vem, a direita, uma parte até da direita republicana conservadora, que adere à plataforma do Estado Novo, e a direita fascista, radical, os rolões, os homens do Rolão Preto, o movimento nacional sindicalista, que também que o Salazar dissolve e integra ao mesmo tempo. Proíbe o movimento, sobretudo quando o movimento nacional sindicalista desafia pessoalmente o papel do Salazar, mas integra o grosso da coluna, digamos assim, nas organizações de massa do Estado Novo, que são entregues a gente que vem exatamente do fascismo das camisas azuis. E o Estado Novo é, em grande parte, isso. É um regime em que, apesar de haver milícias, camisa verde, quer da Legião Portuguesa, quer da Mocidade Portuguesa, sindicatos nacionais corporativos, haver um aparelho, haver um partido único, a União Nacional, ser proibido os partidos,
serem dissolvidos os partidos, ser proibida a greve, ser proibida a liberdade sindical. Portanto, é um regime que tem esses traços de autoritarismo antidemocrático, mas em que, digamos assim, o peso da direita conservadora, autoritária, é um peso bastante marcante. O Salazar nunca deixa de confiar, sobretudo no exército. Os grandes apoios do Salazar, mesmo no quadro de um Estado novo que se aproxima do fascismo, são a Igreja Católica e o Exército. O Partido Único tem um papel, ao contrário do papel que terá na Itália e sobretudo na Alemanha. O Partido Único é um partido de enquadramento das elites, ou seja, é onde se reúnem essas várias direitas da direita sob a indiscutível hegemonia pessoal e política do Salazar. E, portanto, digamos assim, o Estado Novo seria uma modalidade híbrida do fascismo europeu, com as características que eu acabo de citar. É, pelo menos, a minha maneira de ver. Isso é interessante. Nós estamos conversando com o professor Fernando Rosa especificamente sobre o livro Salazar e os Fascismos, que é lançado agora recentemente aqui no Brasil. E eu estava lendo, professor, o seu livro e pensando, eu fiz até umas anotações no livro e aqui, que é um velho costume, mas e eu estava conversando outro dia com um especialista sobre Espanha, e a questão das sobrevivências pós-Segunda Guerra, tanto de Franco, em situação muito particular, né, e assim como de Salazar, né. Claro que a Guerra Fria ajudou provavelmente muito bem os dois, né. A situação na Espanha é muito mais tensa, muito mais complexa do que em Portugal, creio. Aí eu pergunto ao senhor, e eu estava lendo aqui, e o que o senhor até estava me respondendo, essas características especiais ou específicas, se assim preferirem, do fascismo salazarista, a questão mesmo do partido, das organizações de massa, o senhor inclusive faz muito bem uma comparação das diferenças com Mussolini, e pega o caso italiano em particular, que é o caso clássico. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor já respondeu em parte, mas eu queria que se a gente, por exemplo, no Brasil as pessoas falam, Getúlio Vargas é fascista. Getúlio Vargas nunca foi fascista. Getúlio Vargas é produto do positivismo gaúcho da Primeira República Brasileira, é uma outra história, do chamado castilismo. Então, mas as pessoas confundem as coisas. Eu pergunto para Portugal, é possível afirmar peremptoriamente, se fosse que ele é um autoritário, um antidemocrático, anticomunista, antiliberal, como o senhor bem expôs, é possível, acho que é difícil alguém discordar. Ele pode dizer assim, Oliveira Salazar é um fascista? Quer dizer, dentro dessa concepção que o senhor põe, comparando com os outros fascismos? O regime salazarista é um regime de fascismo conservador, ou seja, como eu caracterizei, mas pessoalmente o Salazar não é um homem do fascismo. O Salazar é um típico representante de uma direita católica, conservadora, antiliberal, anticomunista e elitista. O Salazar é um homem que não acredita nas teorias de um líder carismático feito que sai da multidão e se impõe pela sua capacidade de representar o instinto primitivo da raça e da nação. Não é? O Salazar é um elitista público, um elitista assumido, como a direita conservadora, a direita conservadora antidemocrática do princípio do século. Ou seja, manda quem pode, obedece quem deve. Ou seja, manda quem está destinado naturalmente a mandar pela ordem natural das coisas. A sociedade, o Salazar é um organicista, quer dizer, a sociedade tem uma organização intemporal, naturalmente organizada entre quem manda e quem obedece, e há, a citar outra palavra de ordem desse tempo, um lugar para cada um no seu lugar. E, portanto, essa é a concepção típica do salazarismo e que faz do Salazar um líder, eu não direi completamente não carismático, não no sentido claramente de um líder
que vem da plebe ou de um professor primário meio desempregado como Mussolini, ou de um cabo da Primeira Guerra Mundial como Hitler, e que, portanto, emerge trazido por uma pulsão da raça para os impor. Não. O Salazar não é esse tipo de líder. O seu carisma é outro, é um carisma especial. É o carisma paternal do pai da pátria. Ou seja, é o homem que trabalha enquanto os outros dormem. É o homem que tem sempre uma visão infantilizadora das virtudes e dos defeitos do povo português. É um povo que precisa de ser corrigido, não é? É um povo que precisa de ser levado. É um povo que precisa ser conduzido com mão firme por um chefe paternal e compreensivo, de um monge que se casou com a pátria e, portanto, que não tem aparentemente vida familiar, porque se dedicou, deixou a sua vida pessoal no altar da pátria. E, portanto, é esse tipo de líder que é o líder que é o chefe do Estado Novo. Nesse sentido, o seu perfil não é o perfil de um dirigente fascista, ainda que o regime, aquele da corte, o Salazar tem que negociar dentro do regime. O regime não é o Salazar. O regime são as várias direitas que ele junta na plataforma política e ideológica do Estado Novo e, portanto, é um compromisso com a direita populista fascista, com a direita plebeia fascista, mas é um compromisso em que o fator dominante é essa direita conservadora, que repousa sobretudo na segurança da proteção da Igreja e do Exército, muito mais do que no Partido Único ou nas milícias armadas pelo regime. Milícias armadas, aliás, que são sempre no quadro do Estado Novo colocadas sob a ordem do governo. Ou seja, não há aqui uma espécie de duplicidade entre o Estado e o partido, ou a subordinação do Estado ao partido, como há na Alemanha, porque há três situações. Ou o partido, digamos assim, ou a direita conservadora e a direita plebeia fascista se equilibram entre si, e portanto o regime é um equilíbrio entre uma e outra, e é o caso típico italiano, em que é a direita conservadora que chama o Mussolini para o poder, e quando ele começa a perder a guerra é ela que o despede, não é? Que o manda fora. Ou um quadro de claro predomínio do partido sobre o Estado, desintegrando o Estado, fazendo um Estado paralelo ao partido, que é o caso da Alemanha Nacional Socialista, ou um Estado em que a hegemonia pertence à direita conservadora, que subordina e integra a direita plebeia, fascista plebeia, ou então um outro quarto tipo de situações, que eu também descrevo no livro, que é em que a direita conservadora, a direita autoritária conservadora e a direita fascista plebeia nunca se entendem. E há um regime de insegurança permanente, que é, em certo sentido, o caso da Áustria, o caso da Roménia, o caso até da Hungria, em que eles nunca se entendem. Há um combate permanente entre uma e outra, tentando uma expulsar a outra do poder, com pequenos intervalos de entendimento, mas um quadro sempre de grande instabilidade política à direita, à extrema-direita. Nesses quatro tipos de casos, eu coloco o Estado Novo como o Estado Novo e o franquismo espanhol nos anos 50, a partir dos anos 50. Ou seja, durante a Guerra Civil e até ao fim da Segunda Guerra Mundial, o franquismo é um caso de um fascismo que lidera o partido, a Falange, transformada em partido único, pelo decreto de 1937, é o movimento nacional que dirige o Estado, claramente. Isso até 46, 47, até ao fim dos anos 40, esse claro. Mas depois isso muda e o franquismo transforma-se numa coisa
do ponto de vista ideológico, parecida com o salazarismo. Há uma direita católica, conservadora, ligada muito aos negócios e à economia, a um modelo de desenvolvimento diferente, que toma um poder crescente dentro do franquismo e faz do franquismo um regime sempre mais violento, sempre mais fascisante, mas um regime com parecenças, do ponto de vista desta categorização, mais parecido com o regime português. Agora, essas características fazem com que em Portugal há uma certa tensão entre o Estado e as Forças Armadas que permanece. É certo que o salazarismo consegue, nas reformas de 36 a 38, dominar as Forças Armadas, controlar as Forças Armadas. É certo que na Segunda Guerra há ali um risco, porque os aliados também se metem, a Inglaterra também se mete, forçar o Salazar a alinhar com os aliados anglo-americanos, mas o Salazar nunca perde o controle do comando das Forças Armadas. Mesmo quando no início da Guerra Colonial, em 61, há uma tentativa de pronunciamento muito inspirada pelos Estados Unidos, pela administração Kennedy dos Estados Unidos da América. Há uma tentativa de pronunciamento contra o Salazar por parte da equipa do Ministro da Defesa. O Salazar vence esse confronto, explora a indecisão e a hesitação desse grupo militar à volta do Ministro da Defesa, que inclui o Ministro do Exército, chefe de Estado-Maior, etc., Subsecretário de Estado da Guerra, do Exército, tudo, mas decapita as Forças Armadas e coloca-lhes um comando fiel, que vai ser fiel até ao fim da Guerra Colonial. Quem faz o 25 de Abril em Portugal não são os comandos das Forças Armadas. Os generais e os brigadeiros e os coronéis são fiéis ao regime e à Guerra Colonial até ao fim. Quem faz o 25 de Abril em Portugal é um movimento de oficiais intermédios das Forças Armadas, capitães, majores e unicamente 2 coronéis. É esse movimento de capitães que, quando toma o poder, decapita as Forças Armadas. Uma das primeiras medidas que o movimento das Forças Armadas fez foi passar à reserva 90 oficiais generais, não é? E nesse sentido, alterando até a própria natureza das Forças Armadas, que, de espinha dorsal da violência legal do Estado, transformam-se em certa medida num movimento militar revolucionário, a que se chamava o movimento das Forças Armadas, o MFA. E essa é toda a diferença, por exemplo, com a Espanha, onde não há uma ruptura revolucionária, porque o que é facto é que o 25 de Abril abre a tampa a uma pressão social que explode num processo revolucionário, a Revolução Portuguesa de 74, 75, mas em Espanha não. Em Espanha, exatamente para evitar esse tipo de problema, é o pós-franquismo que pilota a transição espanhola. É a diferença entre uma transição controlada pelo poder para a democracia em Espanha e a ruptura revolucionária que origina a Revolução em Portugal. E isso vem do facto de, apesar do controle muito continuado que o Estado Novo tem sobre as Forças Armadas, a guerra colonial faz perder esse controle, porque a guerra colonial era feita pelos capitães e pelos majores. Eram eles que combatiam no mato. Sabe que o território das colónias estava dividido é como um papel quadriculado, estava dividido em quadrículas, e cada quadrícula correspondia a uma companhia. E a companhia é comandada por um capitão, por vezes por um major, por um capitão. E o capitão estava no terreno, e fazia, cada comissão eram 3 anos, se não me engano, 3 ou 4 anos, e depois o capitão tinha 1, 2, 3 comissões, e o capitão sabia várias coisas essenciais. Sabia que Portugal não era o indivisivel do Minha Timor, não era.
eles estavam em contacto com o que era a relação de domínio colonial, com a injustiça e a brutalidade do domínio colonial, sabiam que era mentira. Sabiam que aquela guerra era uma guerra feita contra o sentido da história. Porquê? Porque era a época da descolonização. Os povos queriam ter direito à autodeterminação e à independência, era uma guerra que não se podia ganhar. Era uma guerra sem vitória armada. Não havia solução militar para a guerra, só havia uma solução política para a guerra. Além disso, os capitães eram os homens que estavam no mato com aqueles miúdos de 19, 20 anos, que se interrompia a vida deles durante 4 anos, 2 anos de preparação militar na metrópole e 2 anos numa das 3 frentes de guerra, Guiné, Angola, Moçambique, e aqueles miúdos de vez em quando rebentavam-lhes uma mina e ficavam sem pernas, sem parte de baixo, sem parte da cabeça, se a mina estava pendurada no mar, a mulher ou a namorada não esperava por eles e ia-se embora, morria-lhes o pai, morria-lhes a mãe lá na terra, e portanto os capitães eram os pais, era o pai da companhia, era o pai dos miúdos que ali estavam, era sobre o ombro dele que eles choravam muitas vezes, a impotência, a desgraça, a tristeza, e portanto o capitão tem um papel importantíssimo no arrancar desta conspiração para acabar com a guerra. Para acabar com a guerra é preciso uma solução democrática, e para haver solução democrática é preciso derrubar o regime por um movimento militar. E esta evolução é muito rápida no fim do Estado, quer dizer, em meses, eles fazem entre 73 e 74, em poucos meses, os plenários oficiais fazem este percurso, porque em Portugal também há o cansaço social com a guerra, não é? Cansaço social com a guerra, um jovem com 19 anos sem dar o nome, e depois não sabe, e depois a vida era uma incerteza, vinha, não vinha, vinha direito, vinha com o stress traumático de guerra, vinha todo inteiro ou não vinha, morria ou vivia, e em condições, tinha emprego, não tinha emprego. A guerra era além de ser uma injustiça, era um gravíssimo impedimento para a vida normal de um jovem a querer, enfim, ter direito a viver, constituir família, trabalhar, etc. E nesse sentido, na sociedade portuguesa acumulou-se um cansaço social com a guerra, uma oposição política à guerra e ao regime, que de certa forma o movimento militar dos oficiais intermédios interpretou, por uma daquelas ironias da história, é quem faz a guerra no terreno que interpreta o cansaço social com a guerra. Foi o que aconteceu em Portugal. É belíssima a interpretação do senhor aí, porque eu estava me lembrando, nós acompanhávamos daqui, e o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo do MPLA em Angola, né? E que na prática, naquele momento, só governava Luanda, né? Tendo em vista que tinha a Frente Nacional de Libertação do Rui Roberto ao norte e ao sul e um pouco ao leste, aí Saunita. E então, e a época com a Zereda da Silveira, isso, exato. E a tropa da África do Sul. Sim, e lembrar da Ana e depois, perfeito. E eu estava lendo o livro e pensando, por isso que o livro do senhor eu gosto quando o livro faz, bem, eu estou dizendo uma obviedade, mas quando faz a gente pensar, né, porque aí o senhor, aí é uma coisa que também na biografia do Franco, do Paul Preston, né, que eu gosto, aí veio a pergunta do Salazar, que eu estava vendo o senhor aqui, eu coloco aqui essa questão. Como é que Antônio de Oliveira Salazar sobrevive ao final da Segunda Guerra Mundial? Quer dizer, a derrota do nazifascismo, né, o enorme prestígio naquele momento da União Soviética, né, especialmente, né, que afinal foi o elemento determinante da vitória da guerra na Europa, né? É impossível alguém dizer o contrário, né? A gente pode dizer que a Inglaterra sofreu muito, mas a partir de 21, 22 de junho de 41 a guerra muda de caráter com a invasão da União Soviética. Eu pergunto ao senhor, como é que ele conseguiu sobreviver? É só a Guerra Fria que explicaria ou tem mais coisas? Não, eu acho que a razão principal para o regime se aguentar a seguir à Segunda Guerra Mundial é porque ele conseguiu manter-se neutral. Ou seja, o Salazar conseguiu evitar que Portugal entrasse na guerra.
através de uma política de neutralidade que balançou ao longo do conflito. Quando a Vitória estava a ganhar a guerra, era uma neutralidade mais próxima do eixo. Quando a partir de 42, 43, a Alemanha começa a perder a guerra, essa neutralidade passa a ser uma, como o próprio Salazar fez questão de chamar, uma neutralidade colaborante com a Inglaterra. É preciso ver que também não havia muita solução para além da neutralidade, porque a Inglaterra tinha com Portugal uma relação de dominação não só económica como estratégica. Económica porque a Inglaterra em 1938, 39, nas vésperas do conflito, é o primeiro investidor, o primeiro comprador, o primeiro vendedor, o primeiro financiador e o primeiro transportador da economia portuguesa. E, portanto, a capacidade de pressão económica da Inglaterra sobre uma economia com alguma importante dependência do exterior era muito grande. Era muito grande. O Salazar sabia que a Inglaterra podia quase que fazer derrubar o regime se quisesse utilizar mecanismos de guerra económico, para além dos que utilizou, era causar grande perturbação económica e social no país. Segundo, a Inglaterra era quem controlava os mares, o Atlântico. E o que era o Atlântico? Era a ligação com o Império, era a ligação com as colónias. Bastava qualquer passo em falso do Salazar no sentido do seu posicionamento na guerra para que a Inglaterra interrompesse essa ligação. Aliás, a Inglaterra, em 44, quando é a questão do Wolfram, chega a fazer pressões muito explícitas através da África do Sul relativamente a... Não se esqueça que havia uma velha controvérsia com a Inglaterra e com os acordos secretos que tinham havido entre a Inglaterra e a Alemanha para dividir entre eles, no caso de Portugal não pagar a dívida, o sul de Angola e o norte de Moçambique. Não é? O norte de Moçambique para a Alemanha, o sul de Angola para a África do Sul, para a Inglaterra, nessa altura. E, portanto, quer dizer, estes dois fatores são fatores muito importantes. Mas, além disso, e nesse mesmo sentido, a neutralidade é uma política favorável ao Estado Novo e à Inglaterra. Porquê? Ao Estado Novo porque evita meter-se numa guerra para a qual não está de todo preparado, e o choque da participação na Primeira Guerra era uma coisa que o Salazar tinha muito presente na cabeça. Ou seja, uma participação voluntarista, precipitada e catastrófica, do ponto de vista, é a participação de Portugal na guerra, os efeitos da participação de Portugal na guerra, que vão derrubar, no fundo, a Primeira República, a meu ver, não é? Portanto, não entrar na guerra era, naturalmente, uma política que convinha completamente ao Estado Novo. E convinha também à Inglaterra. Porquê? Porque a Inglaterra não tinha capacidade militar para defender o território da Península, ou seja, para evitar, e teve quase para acontecer, diga-se de passagem, a entrada dos alemães pela Península fora para, como teve previsto, finais de 1940, a Operação Félix, em que a tropa alemã, juntamente com o Franco, vinha por ali abaixo, pelos Pirineus abaixo, atacava Gibraltar por terra e por mar, e cortava o acesso do Mediterrâneo à frota britânica, o que teria tido um efeito catastrófico na condução da guerra. Isso nunca se chega a fazer, por várias razões que eu agora não vou poder aqui explanar, mas que têm a ver com o destino da guerra nos Balcãs, etc. E isso faz com que, nessa altura, teve prevista que um dos corpos que entrava em Portugal na Operação Félix vinha ocupar o litoral português e evitar um desembarque inglês. Ora, a Inglaterra não tinha condições militares para defender o território. Aliás, a Inglaterra chega a organizar secretamente, através dos seus serviços secretos, uma espécie de resistência armada em Portugal para a iminência de uma entrada das tropas alemãs
em Portugal, a célebre Operação Shell. Shell porque os funcionários britânicos ligados aos serviços secretos britânicos que organizaram a operação eram todos funcionários da companhia petrolífera Shell em Portugal. E isso corre muito mal aos ingleses, porque a polícia descobre isso tudo, é tudo preso, parte deles vão para o Tarrafal, para o campo de concentração do Tarrafal, isso corre muito mal. Mas isto para dizer que, portanto, não só há uma pressão económica e estratégica dominante da Inglaterra, que praticamente impede Portugal ter outra política que não fosse essa. Em segundo lugar, essa política é favorável tanto aos ingleses, que evitam entrar na guerra, e que compra para o governo de Lisboa, e depois também porque a oposição antifascista que havia em Portugal, clandestina, não tem muitas opções em relação a isso. Quer dizer, a oposição nunca vai reclamar abertamente a entrada na guerra ao lado dos aliados, a oposição antifascista, nunca vai. Mesmo quando se dá a questão de Timor, e Timor é ocupada pelos japoneses, no fim da guerra, o Partido Comunista ainda aparece episodicamente essa exigência de Portugal se juntar aos aliados, mas não há verdadeiramente uma posição alternativa à posição da neutralidade, não é? O que há é a denúncia de que não é bem neutralidade, que está a fazer o jogo dos alemães, que está a fazer o jogo dos ingleses, enfim, mas é uma neutralidade que flutua, que se adapta, mas que a partir da entrega da base, a partir do fim de 42, é no inverno de 42, com a viragem, com a Operação Desembarque Norte da África, a Operação Tosh, que finalmente os portugueses aceitam fazer os acordos económicos de guerra com os ingleses, que significam o controle dos ingleses sobre a economia, sobre o comércio externo português, importações e exportações, e que a seguir aceitam entregar as bases, dar bases militares aos ingleses nos Açores, e depois em 44 aceitar fazer o embargo do wolframio, embargar a venda de wolframio para a Alemanha. E, portanto, digamos que a partir de fins de 42, de facto, a neutralidade é colaborante, e isso permite ao salazarismo, no fim da guerra, estar numa posição diferente do Franco. Porque o Franco é um homem que teve mesmo para entrar na guerra, só não entrou na guerra, acordou, aliás, nos encontros de Andaia com o Hitler, aceitou entrar na guerra. Só não entrou na guerra porque os alemães não estavam em condições de fornecer o que eles exigiam para entrar na guerra, mas foi colocado no poder pelas forças do Eixo, apoiou o Eixo durante a Segunda Guerra Mundial e foi alvo de um boicote internacional no pós-guerra. Em Portugal isso não aconteceu. Portugal saiu da guerra bem. Ou seja, saiu da guerra como uma potência neutral, autoritária, que tinha ajudado os aliados, e depois no ambiente da Guerra Fria, aí sim, ou seja, a partir de 47, digamos assim, o mundo ocidental faz vista grossa em relação às ditaduras ocidentais, desde que elas fossem ferozmente, claramente anticomunistas, que é o que acontece com Portugal, e a seguir com Espanha, que o Franco negocia muito habilmente a reentrada no mundo ocidental através dos americanos, a quem concede unilateralmente bases militares, acordos económicos e militares com os Estados Unidos muito importantes. Portanto, e repare, até à eclosão da guerra colonial, em 61, o pós-guerra até 61, do ponto de vista internacional para Portugal é muito satisfatório. Portugal é reconhecido pelos Estados Unidos. O governo Eisenhower, o secretário de Estado Foster Dulles, o governo da República Federal Alemã, a França do general de Gaulle, acham que partiam sem estados de alma a ideia de que Portugal é um daqueles países que não está habilitado a viver em democracia e, portanto, precisa de um chefe paternal e firme, um homem que tome conta
deste povo mediterrâneo que é meio judeu, meio árabe, como diziam os ingleses, e que portanto é suspeito, né, de incompetência em relação à democracia, e portanto a elite anglo-americana e alemã do pós-guerra, conservadora, aceita muito bem o Salazar como um bom ditador. Até um ditador de Coimbra, não é? Até um ditador da Universidade de Coimbra. Que felicidade para os portugueses terem um ditador da Universidade de Coimbra, e portanto esse clima só é rompido com a mudança do mundo, ou seja, com a mudança das relações internacionais e com a questão da descolonização. Que isso muda completamente a posição internacional do regime até aí, porque a maioria afroasiática ganha a maioria na Assembleia Geral das Nações Unidas, e a partir daí a denúncia e o ataque e o isolamento internacional do governo português é constante, vai sendo crescendo e constante a partir de todos os anos 60 praticamente até 1974. Mas eu diria que, ao abrigo da neutralidade e depois da Guerra Fria, Portugal tem, do ponto de vista internacional, uma vida muito sossegada e muito considerada até ao início da Guerra Colonial, até 1961, até 1960, digamos assim, que é quando começam a ser aprovadas as primeiras moções anticoloniais, e com a administração Kennedy nos Estados Unidos, que toma uma posição de aproximação aos movimentos de libertação nacional, e portanto com grande incómodo do governo português nessa altura. Mas atenção, governos como o britânico, sobretudo quando são governos conservadores, como o britânico, o alemão ou o francês, e o francês sempre com o de Gaulle, nunca deixam de apoiar o governo português, mesmo no quadro da Guerra Colonial, fornecendo-lhe armas, etc., abstendo-se, portanto, contra as Nações Unidas, ao contrário do que dizia o Salazar, orgulhosamente sós. Isso é mais uma frase de propaganda do que de uma realidade, porque vários países da NATO, sobretudo com governos conservadores, apoiam a guerra colonial e apoiam o regime na guerra colonial. Não, realmente é super interessante as questões que o senhor estava destacando, estava pensando aqui. Vou fazer uma última questão ao senhor, que lendo o Salazar e o fascismo, e os fascismos, no plural, como o senhor bem destacou, não existe um fascismo, mas fascismos, e deu vários exemplos para isso. Mas aí eu quero fazer um salto do livro do senhor, das questões que o senhor fala aqui, com as questões contemporâneas de Portugal, com a sua licença, e para a gente fechar, acho que quem acompanha o nosso canal certamente está adorando a nossa conversa aqui, as respostas do senhor. Eu simplesmente, como nós vemos no futebol, eu gosto muito de futebol, eu só levanto a bola, quem chuta é o senhor. Então, sou torcedor do Santos, aí quando falo em Portugal, eu lembro do Benfica. Mas eu fico me lembrando do Benfica, do Eusébio, e por aí vai, que eram grandes jogos que nós tivemos. Inclusive, um dos maiores jogos da história do Santos foi em 62 contra o Benfica, 5-2 aí em Portugal, mas isso é uma outra história. O Santos venceu. Eu vi esse jogo no Estádio da Luz. Ah, é? E vi o Pelé marcar os golos. Isso, esse foi o Pelé e Coutinho nesse dia estavam infernais, é um dos nossos. Você vê, eu converso muito com meus amigos da minha faixa de idade que eram santistas dessa época. Esse jogo a gente viu pelo rádio, né? Porque a gente não podia assistir, né? Ainda pela TV naquela época. Eu vi no Estádio da Luz, fui ver esse jogo ao Estádio da Luz. Putz, esse foi um jogo histórico. Puxa, tenho inveja do senhor. Deixa eu perguntar uma última questão. Eu acompanho assim, não tanto como acompanhei no momento dos anos 70 Portugal, mas claro, toda a entrada na União Europeia, o papel do Mário Soares, etc. Que eu tinha um amigo aqui, na época antes de fazer história eu fiz economia, tinha um amigo português, e isso em 74, 75, faz tempo, e ele mandava até as gravuras do Álvaro Cunhal, que pintou na prisão, e chegava um monte de coisa aqui de forma meio clandestina, só na ditadura aqui,
E quando veio o 25 de abril, muitos títulos das editoras portuguesas chegaram aqui, porque nós só tínhamos título em espanhol e era muito difícil encontrar literatura de esquerda, vamos chamar assim, no Brasil. Isso começa a mudar a partir do 25 de abril, que chega aqui no Brasil, nem sempre com boas traduções, vale lembrar, mas chegava, e todo mundo sedento, né, aqui. E eu acompanhava, sempre acompanhei bastante Portugal. Nós tivemos um problema em certa época com Portugal, eu estou dizendo o Brasil, com a questão dos dentistas, né? Essa questão depois foi resolvida, mas há questões mais recentes que eu queria fazer essa última questão ao senhor e fazendo um paralelo com essa tradição autoritária. Nós temos aqui também uma longa tradição autoritária, né? Não podemos esquecer, fomos o último país no mundo ocidental a abolir a escravidão aqui, então, como isso só em 13 de maio de 1888, quer dizer, isso não é pouca coisa, e as questões recentes contra os portugueses, uma espécie de ódio à democracia, ao liberalismo, um anticomunismo, um autoritarismo, um xenofobismo muito presente. Agora caiu, para mim, eu estou acompanhando de longe, surpreendentemente o gabinete, né? Eu não imaginei, achei que teria uma vida maior o atual gabinete português. E a questão dos brasileiros, a todo momento sai uma notícia aqui de um momento de uma questão de discriminação, formas de todos os tipos. Eu pergunto ao senhor, eu sei que nós estamos no campo da história, pode ser que um sociólogo gostaria até mais de responder isso, mas a gente transita, né, acaba transitando nisso. Eu pergunto ao senhor, o que acontece hoje em relação aos brasileiros em Portugal? É possível imputar, eu sei, algum tipo de herança de dificuldade de convivência com o outro, agora no seu próprio território? Quer dizer, uma coisa é a guerra colonial a partir de 61, em Guiné-Bissau, Angola, Moçambique. Outra coisa está presente muitos imigrantes e, no caso brasileiro, uma forte presença de imigrantes brancos. Aí tem acho que uma diferença também, tem negros, mulatos e boa parte com formação universitária. Eu pergunto ao senhor, como é possível explicar ou levantar algumas hipóteses de trabalho para esse fenômeno recente, eu acho que extremamente triste, para as relações no campo político-democrático entre Brasil e Portugal? Eu acho que as ideologias do racismo, da xenofobia, da discriminação racial, são uma expressão da emergência da extrema-direita nos países do Ocidente, a par da homofobia, da tentativa de revogar a legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez, etc. Ou seja, a extrema-direita desenvolveu na Europa, e em Portugal também, a teoria da invasão estrangeira, que faz perder aquela espécie de pureza da raça, digamos assim, que seria atingida por essa invasão do estrangeiro. E isso, sobretudo em situações de dificuldade económica e social, faz emergir um discurso xenófobo populista contra o outro estrangeiro, que é culpado pelos problemas que a sociedade tem. Não é nada de muito diferente do antissemitismo do período da Segunda Guerra Mundial, do período dos anos 30, do período entre as duas guerras. Digamos assim, a crise do capitalismo neoliberal. O capitalismo neoliberal, a época neoliberal do capitalismo, que se inicia ali por volta final dos anos 80 do século XX. Margaret Thatcher, Ronald Reagan e depois por aí fora, o colapso da União Soviética e desse mundo do socialismo real, digamos assim, tudo isso, a época do neoliberalismo é caracterizada por uma total impiedade do ponto de vista económico e social, salve-se quem puder. E, portanto, ataca ao Estado Social, ataca às conquistas do trabalho, ataca à legislação laboral, ataca à escola pública, ataca à saúde pública, privatização global da economia, seja qual for o preço. E o preço é encerramento de empresas, o preço é
são falências, o preço é tanto o desemprego como a precarização geral do emprego, a precariedade global, o que causa na sociedade um enorme sentimento de insegurança, de medo e de zanga. E é nesse terreno pantanoso da crise do sistema que a extrema-direita pesca tal como pescava nos anos 30, no período entre as duas guerras. Portanto, é na crise do sistema ou na incapacidade dos sistemas democráticos do Ocidente resolverem os problemas das pessoas causados por este modelo neoliberal de sociedade, é aí que a extrema-direita vai pescar, o que significa que o combate à extrema-direita não passará de uma queixa inconsequente, retórica, um antifascismo puramente retórico e de má consciência, se não for associada a políticas que resolvam efetivamente os problemas das pessoas. Dar habitação a quem precisa, o problema da habitação em Portugal neste momento é gravíssimo. Aliás, há muitos brasileiros que estão a regressar à sua terra, ao Brasil, porque não têm, tendo emprego cá, não têm sítio onde morar, ou seja, o preço das casas é de tal forma que eles não conseguem morar no sítio onde até eventualmente arranjam trabalho, os salários baixos, a degradação do Serviço Nacional de Saúde a favor da saúde privada, a escola, a crise da escola, com uma lutas permanentes dos médicos e dos professores contra a situação que existe, ou se resolvem, ou há políticas que resolvam as necessidades das pessoas e respondam à sua angústia, à sua incerteza e à sua zanga, ou então a extrema-direita vai continuar a progredir como está a progredir. Os problemas, aliás, não são só há 3 problemas muito importantes: habitação, saúde, educação, 3 zonas em crise, 3 zonas muito abaladas pela pressão das correntes oligárquicas ligadas ao neoliberalismo para a privatização, para o desemprego, para a precarização, para a revogação dos direitos laborais, e portanto, mas não é só isso. O que o meu amigo acaba de ver em Portugal é um fenómeno inquietante, que é uma procuradora-geral, um procurador ou uma procuradora-geral da República poder derrubar um governo eleito através de uma simples suspeita que depois se vai ver que não é fundamentada, criando ao primeiro-ministro uma situação de falta de credibilidade por ser suspeito de crimes económicos, que depois, quando se abre o processo e se começa a desenvolver, parece que em nada confrontam o primeiro-ministro, sendo que, entretanto, o primeiro-ministro sentiu o dever de se demitir por causa do ambiente criado com as acusações. O Presidente da República, face à demissão, dissolveu o Parlamento, convocou novas eleições, e aí está um Procurador-Geral da República com poderes para subverter o normal funcionamento das instituições, a menos que se descubra qualquer coisa que até agora, no que o Ministério Público publicamente divulgou, não existe. O que significa que esta politização da justiça, e os senhores no Brasil sabem bem o que foi a politização da justiça no bolsonarismo, não é? Sim. Porque no Brasil também a politização da justiça deu lugar à prisão do Lula e outras coisas semelhantes. Neste caso, ainda por cima, sem nenhum fundamento, quer dizer, não há, neste momento, conhecidas as provas, não há nada que incrimine o primeiro-ministro em nada. E isto estou a dizer, eu não sou um apoiante do primeiro-ministro, mas estou a dizer como cidadão, quer dizer, sou um homem de esquerda, mas não, sou um homem muito crítico em relação a esta política de capitulação que o Partido Socialista faz em Portugal. O socialismo
a social-democracia europeia, de uma forma geral, capitulou perante o neoliberalismo, quer dizer, candidata-se a gestora do neoliberalismo e não se assume como alternativa ao neoliberalismo, e sendo mesmo nessas condições, eu acho que alguma coisa é muito inquietante quando um Procurador-Geral da República pode derrubar um governo eleito através de um papel, de um parágrafo de um papel que ele assina e envia para os órgãos do Estado. E, portanto, estamos numa crise política, mas é uma crise política que é geral. O que nós estamos a viver hoje na Europa é a segunda crise histórica dos sistemas liberais do Ocidente. A primeira foi nos anos 30 e sabemos como acabou, e a segunda está aí, nomeadamente no plano da guerra, onde parece estarmos a viver um ambiente semelhante a 1938 ou 39, não é? Quer dizer, tudo a armar-se, tudo a correr para a guerra, guerra sem fim contra a Ucrânia ou contra a Rússia, guerra sem fim e com as barbaridades cometidas contra o povo palestiniano no Estado de Israel. E, portanto, vivemos um clima com paralelismos inquietantes com o passado recente, com o passado, não muito recente, mas o passado dos anos 30 do século XX. E isso não é um fenómeno meramente português, isso é um fenómeno europeu, é um fenómeno ocidental, a emergência da extrema-direita nos países do Ocidente. E isso deriva da crise, é um sistema liberal, neoliberal, impiedoso, que cria essa espécie de pântano económico e social, de raiva, de impotência, de medo, e é no medo que pesca a extrema-direita. Como no passado, é no medo que pesca a extrema-direita. E nesse sentido acho que estamos a viver momentos muito desafiantes, Não, o meu discurso não tem nada a ver com pessimismo, não sou um homem pessimista, sou um gramsciano, pessimismo da razão, otimismo da vontade, e é por aí que me rejo, mas posso compreender muito bem que estamos perante tempos difíceis, do ponto de vista da democracia e da justiça social, e do ponto de vista desse ressurgir do extremismo racista e fenómeno, e que em Portugal tem manifestações. Repare, Portugal é um país estruturalmente racista, porque teve 500 anos de domínio imperial, colonial, não é? O racismo entranhou-se na sociedade portuguesa. Basta um casal de pessoas de cor africana irem tentar alugar uma casa em Lisboa e o racismo está ali. Quem é que aluga casas a pretos? Não é? Quer dizer, é logo a primeira coisa, utilizando a expressão corrente que está aí, ou os brasileiros que vêm para aí tirar-nos o trabalho, que é mentira. Portugal precisa absolutamente do trabalho imigrante. Há falta de mão de obra. E, portanto, precisa absolutamente. Isto é uma expressão ideológica, demagógica, horrível, de racismo e de xenofobia, contrária ao interesse económico do país, mas isso não é um caso português. É um caso espanhol, é um caso francês, é um caso italiano, é um caso inglês, onde estão a mandar os imigrantes para o Ruanda, não é? E portanto, é o tempo que temos e temos que fazer face. A cidadania de hoje tem que fazer face. E estamos cá para isso mesmo. Professor Fernando Rosa, da Universidade Nova de Lisboa, belíssimo trabalho, Salazar e os Fascismos, publicado aqui no Brasil pela editora Tinta da China. Temos essa aproximação no campo futebolístico, que foi de improviso que nós conversamos, lembrando, e eu fico desafiando. Eu me lembro, e depois a final contra a Inter de Milão, foi 1-0, gol do Jair da Costa, da Inter de Milão, brasileiro, que depois jogou no Santos, ponta direita, o goleiro do Benfica, a bola passou embaixo das pernas, ele foi feio. Esse jogo. Lá que estamos a contribuir com alguns treinadores para o futebol brasileiro. Não, e é verdade, o Abel
Ferreira, em especial no Palmeiras, tem feito um brilhante trabalhando o Jorge Jesus no Flamengo. E é muito legal essa aproximação também no campo futebolístico entre Brasil e Portugal. Eu agradeço mais muito ao senhor. Me lembrei agora aqui no que logo já vamos ter 50 anos da Revolução dos Cravos, como passa o tempo, né? Acho que o senhor deveria pensar, aproveita e escreva um livro, olha que oportunismo. Já escrevi um livro, já escrevi, e foi publicado há semanas, um livro chamado Ensaios de Abril, também editado pela Tinta da China de Portugal. Opa, legal, eu espero que venha aqui para o Brasil o livro, porque eu acho que para nós pensarmos, acho que é bom lembrar para os que nos acompanham e vários juristas que nós entrevistamos aqui, a importância da Constituinte e da Constituição Portuguesa na nossa Constituinte e na nossa Constituição, né, de 1988. Né? Teve muita de questões que estavam presentes lá em Portugal, outras estavam historicamente desde o México em 1917, né? Que é a primeira questão, a Constituição, que as questões sociais mesmo estão presentes. Aí deve ser o processo revolucionário mexicano. Mas a Portugal teve presente aqui nessa nossa discussão nos anos 80. Então acho que foi muito bom a conversa com o senhor, muito obrigado, agradeço muito a gentileza o senhor ter me atendido. Muito obrigado. E eu aguardo essa sobre a discussão sobre os 50 anos da Revolução dos Cravos. Vou ler o livro do senhor, sim. Muito obrigado mesmo, deixo as últimas palavras. Ensaios de Abril. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Prazer também foi meu, professor. Até a próxima.